Data has been planted. E aí galera, tudo bom com vocês? Mais uma vez eu tô rompendo aí esse ato, essa lacuna que eu fico sem fazer vídeos pra falar de alguma coisa que aconteceu no cenário brasileiro. Dessa vez aí relacionado ao tema de homossexualidade. Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 11/6/2015, ou seja, o Dia dos Namorados é amanhã. E como todo mundo que tá aí no Brasil, que tá acompanhando a internet sabe, aconteceu uma série de fatos que gerou uma discussão acentuada pela internet em relação a esse tema. Se podemos pegar um fato que deu origem a isso tudo, foi o fato de que a empresa O Boticário fez uma propaganda que colocava casais se presenteando. E esses casais eram um homem e uma mulher, um homem e um homem, e uma mulher e uma mulher. Como tá aí, se você quiser assistir, não tiver visto ainda. A partir daí aconteceram outras coisas. Lembrando que a parada gay que ocorre lá em São Paulo se deu no domingo, no dia 7/6/2015, ou seja, foi perto do Dia dos Namorados. E talvez isso tenha influenciado a empresa a querer divulgar seu produto abordando o tema. Independente disso, o que seguiu foi uma reclamação, um grupo de pessoas não gostou da propaganda da Boticário e se manifestou nesse sentido. Sequentemente apareceram pessoas manifestando-se em crítica a essas manifestações que criticaram a Boticário. E aí já vimos a guerra de meme que surge daí, né, pela internet. Chegou o dia da parada gay e entre outras coisas que são debatidas, foi que uma pessoa encenou que estava sendo crucificada, inclusive com trejeitos muito parecidos que lembram o personagem de Jesus Cristo. E aí, enfim, o Congresso Nacional, alguns dos congressistas se manifestaram contra a manifestação da parada gay, em especial colocando outras fotos de outros movimentos, e aí munidos dessas imagens subiram no Congresso e manifestaram-se contra os atos de homossexuais, vilipendiando símbolos religiosos do cristianismo. Meu objetivo com esse vídeo aqui é tentar fazer com que os grupos que estão em diálogo, em debate, em discussão, tenham uma visão mais clara uns dos outros. Para isso, eu vou tentar esclarecer um pouco de como funciona o pensamento, ou melhor, pelo menos a base do pensamento da maioria das pessoas que é contra a possibilidade, por exemplo, de homossexuais se casarem. E também mostrar a posição de quem é a favor que homossexuais possam se casar. Sendo que o meu foco vai estar muito mais voltado para esse grupo aqui. Por quê? Porque eu tenho a impressão de que esse posicionamento é mais difícil de explicar para quem não compartilha de compreensões religiosas. E como eu não sou religioso, tenho certeza que muitas das pessoas que me acompanham também não são, elas devem ter mais dificuldade para compreender este argumento. Eu vou tentar me focar nele, mas vou falar dos dois. E eu preciso que fique muitíssimo claro que eu não vou tentar justificar comportamento. Eu vou tentar explicar o que baseia o comportamento. Explicar o que motiva uma pessoa não é justificar a ação dessa pessoa, ok? Se eu fizer um vídeo explicando o que motivou muitas pessoas a acharem a escravidão normal, isso não é um vídeo de apologia à escravidão, de defesa da escravidão ou nada assim. É um vídeo que explica os motivos e explica como é que a sociedade chegou à conclusão X ou à conclusão Y. Repito, não é uma defesa, não é uma apologia, é apenas uma explicação. Porque na medida que você consegue compreender um pensamento, você passa a julgá-lo de maneira diferenciada. Se você acha que uma pessoa faz uma coisa só porque ela é maluca, é muito difícil você estabelecer conexão e contato e comunicação com essa pessoa. Agora, se você tem a compreensão do que leva a pessoa a achar isso ou aquilo, isso facilita que você estabeleça um diálogo e contemporize com a pessoa, converse e chegue pelo menos a um consenso de que você pode viver bem com a pessoa mesmo que ela continue discordando de você, certo? Então vamos lá. Vamos começar por aquele grupo de cá, lembra? Pois bem, há pouco tempo eu fiz uma série de vídeos chamada Verdadeira Guerra dos Tronos, em que eu falo um pouco do passo a passo da formação da nossa sociedade, de uma maneira limitada, é claro,
partindo lá do sedentarismo até a sociedade de hoje. Por que eu tô falando desses vídeos? Porque muitas vezes quando uma pessoa fala que ela é contra o casamento de homossexuais, ela fala que é porque ela é a favor da família tradicional. E tradição significa transferência, passar para outro. Quando falamos de tradição normalmente nesse contexto, o que está se dizendo é da tradição hereditária, coisa que veio lá de trás e foi passado de geração em geração em geração. Quando uma pessoa fala da família tradicional, normalmente ela está falando o quê? Da família tradicional que foi criada lá para trás. E algumas pessoas querem vincular isso à tradição do cristianismo. Caso vocês vejam essa série de vídeos, ou pelo menos o 1 que começa com sedentarismo e o 4 que fala sobre Roma, vocês vão ver que a minha intenção com aquela série de vídeos é demonstrar para vocês que a civilização não começou em Roma. A civilização do jeito que nós conhecemos chamada ocidental, ela é de base romana, mas ela vem de uma tradição inclusive anterior. Então, para falar de origem de família tradicional, como é que a nossa família acabou sendo do jeito que foi no passado, a gente precisa necessariamente, se nós estivermos sendo honestos, entender a formação da sociedade mais primitiva até chegar em Roma, e aí caindo Roma do Ocidente, como ficou a situação na Europa Ocidental, porque foi de lá que surgiu Portugal, Portugal colonizou o Brasil, e o Brasil foi formado por instituições de base praticamente portuguesa. Então, para falar de família de uma maneira profunda de verdade, a gente deve ir quase numa aventura antropológica e numa aventura biológica na formação da sociedade, o que exige um pouco de pesquisa e um pouco de especulação, desde a época em que humanos não viviam em casas, mas se aventuravam pela natureza em busca da própria sobrevivência, certo? Então o ideal é irmos até a África, na época em que nossos ancestrais tinham que correr de uma árvore até a outra para escapar de predadores. Ah, lá vem você com esses negócios de biologia, querer falar de evolução. Não, cara, não estou falando de evolução. Se você não quiser entender evolução, nem os princípios básicos, nem nada disso, desconfiar dela, não importa. Isso não é o cerne desse vídeo. Só o que eu preciso que qualquer grupo aqui entenda é que em certo momento para trás na história, nós seres humanos não vivíamos de maneira sedentarizada, parados em um certo local do espaço. Nossos ancestrais, eles precisavam ir em busca de alimento, caçando e colhendo em lugares que nem sempre tinha comida. Então acabou a comida aqui, você não pode ficar aqui, você vai morrer de fome, então você precisa se mudar. E além disso, essas pessoas precisam se proteger de animais. Pois bem, independente dos grupos humanos, acontece um fato. Mulheres engravidam e têm filhos. Na época de gravidez e na época de amamentação, pode ser que parte dessas mulheres que entraram nesse processo de gravidez ficassem por conta de cuidar da prole. Seja no momento que ela está grávida, que ela não pode caçar da mesma maneira que o resto do grupo, ou seja na época que ela está amamentando, que ela tem que ficar cuidando da criança, enquanto o resto do grupo vai poder continuar saindo para caçar e para colher. Em vários desses grupos humanos, pode ser que isso tenha criado o costume de que os homens vão caçar e colher e as mulheres ficam cuidando não só da amamentação, mas de todo o cuidado com a criança até ela chegar numa fase de independência. Eu estou dizendo que isso aconteceu em todos os grupos humanos? Não, estou dizendo que é plausível que isso tenha acontecido em vários grupos humanos. É só isso. Com o passar do tempo, alguns desses grupos humanos aprenderam a domesticar animais e plantas. Ou seja, eles conseguiram criar animais em um espaço em que esses animais ficavam gerando filhos e filhos e filhos, e aí você podia se alimentar de uma maneira regulada, de modo que você não precisa mais ficar correndo de lá para cá para conseguir alimento onde tem. Isso com os animais e isso com as plantas também, quando você consegue perceber que pode plantar em certa época do ano, em certas circunstâncias e tal. Quando isso se opera de forma sistemática, surge o sedentarismo. Tem um vídeo, na verdade uma série de vídeos do History Channel, que ele fala do início da humanidade até os dias de hoje. O nome da série é Humanidade, a história de todos nós. No primeiro capítulo dessa série, que eu vou deixar aqui pra você assistir se você desejar, eu apoio, tá? O History Channel tem uma situação engraçada, tem gente que brinca, tem até um meme que circula na internet, que é aquele H começou History Channel, depois virou H de Hitler Channel, que só tinha documentário do Hitler, e aí depois virou H de Herp Derp, porque depois eles começaram a passar um monte de abobrinha. Mas esse vídeo específico, essa série deles, é importante, é boa, é interessante, eu acho legal você assistir. Mas voltando ao assunto, quando você se sedentariza, acontece uma coisa interessante. Outros grupos humanos que ainda não se adaptaram a essa organização, eles podem ficar de olho na produção desse aqui. Às vezes eles estão morrendo de fome porque não estão conseguindo buscar comida suficiente, e eles vêm e atacam o sedentarizado para poder
conseguir os alimentos desse grupo aqui. Se isso eventualmente acontecer, e isso eventualmente acontece em vários locais do planeta Terra, se isso acontecer, você vai gerar uma batalha. Vai haver um grupo X que vai tentar atacar o outro, e esse grupo, para proteger aquilo que ele está produzindo, ele começa a se defender, porque ele também não quer morrer de fome. O ataque vem violento, então você tem que se defender, para inclusive proteger a vida daqueles que estão ali com você, e enfim, aí acontece uma batalha. Pela força do costume, daquilo que nós falávamos antes, pode ser que as mulheres fiquem por conta de cuidar das crianças, dado como já vemos o costume de elas já cuidarem na hora da amamentação e de que elas ficam grávidas e não estão com a mesma disponibilidade de energia. Então as grávidas podem inclusive não poder ir para a luta simplesmente pelo fato de que estão grávidas, e isso dificulta a questão. Então é muito normal, sem que eu esteja justificando, mas é muito normal que o desenvolvimento das cidades e da sociedade se dê dessa forma, de maneira que os homens fiquem responsáveis pela defesa e eventualmente até pela caça e colheita, enquanto as mulheres ficam cuidando das crianças. Eu renovo o que eu estou dizendo, eu não estou justificando e dizendo que isso é bonito, que isso é feio. Eu estou dizendo que é plausível que isso tenha acontecido em várias sociedades, conforme aconteceu, porque várias sociedades a gente tem essa disposição. E em face dessa distribuição de competências dentro de uma sociedade, quando as sociedades vão ficando cada vez mais complexas e envolvidas com essas questões de litígio, de guerra, porque uma coisa, como nós acabamos de falar, é uma batalha. Aí, repeliu, acabou, pronto, acabou. Agora acontece que quando vários grupos sedentarizados, principalmente, você tem locais certos onde tem uma pessoa que pode ter um interesse te obstruindo. O interesse desse grupo pode ser legítimo ou não. Essa não é a questão, eu não estou fazendo justificativas de certo ou errado, julgamentos morais. Estou dizendo o seguinte: havendo grupos sedentarizados que de repente têm interesse em conflitos, pode ser que eles entrem em guerra, que não é batalha. Quer dizer que eles vão começar a se tratar como inimigos, e esse grupo vai se articular para se proteger daquele outro, e aquele outro vai se articular para se proteger desse. E então começa a surgir uma hierarquia. E como essas hierarquias de combate são feitas por homens, normalmente a organização dos poderes em várias sociedades humanas se dá com a preponderância da participação masculina. Então, mesmo que você pesquise e encontre sociedades onde as mulheres mandam, ou comandam, ou decidem para onde vai guerrear, ou como é que vai se defender, ou como é que vão ser dispostas as questões da vida pública dentro dessa sociedade, pode existir sim, mas é comum que aconteça com preponderância masculina, fundado em determinadas razões que podem ser particulares para cada grupo humano, mas que tem uma certa origem de razão biológica e sociológica do tratamento quando os seres humanos começam a se organizar para cuidar das suas crianças e da proteção daquilo que eles produzem, certo? Eu preciso que você compreenda isso sem ficar dizendo que eu estou fazendo apologia. Por quê? Eu posso fazer a mesma coisa sobre a escravidão. Existem alguns motivos variados para a escravidão, mas tem dois, assim, digamos, fortes que levam à escravidão. Um é a dívida nas sociedades antigas e o outro é, digamos assim, o espólio de guerra. Então eu vou explicar também sem dizer que está certo, tá? Para você compreender que o que eu estou tentando fazer é só mostrar como pode ter funcionado em alguns locais certas instituições. Imagine a seguinte situação: numa sociedade antiga, você está precisando de porcos para alimentar a sua família doente, que não está podendo trabalhar. Inclusive sua família ficou doente porque os seus porcos ficaram doentes. Estão doentes, não podem trabalhar, e os seus porcos morreram porque estavam doentes. E aí você vai pedir para o vizinho. Aí o vizinho fala assim pra você: ok, eu vou te emprestar aqui metade dos porcos que eu tenho, vou te dar 10 porcos, você me devolve daqui a tantos sóis girando, que vai dar um ano, 365 sóis. E aí o cara vai, cuida dos porcos, alimenta a família dele e tal, mas aí acontece uma catástrofe e esses porcos dele também, que ele pegou emprestado, morrem. E aí ele fica precisando de comida para alimentar a sua família de novo. Só que dessa vez ele já está com a dívida, ele tinha que entregar esses porcos e não tem o que entregar. O que aquele outro cara faz? Já que você não tem o que entregar para mim, você vai se submeter a trabalho por um período X até pagar a dívida que você tem comigo. Então você tem que fazer tudo que eu mandar durante esse tempo X até que você pague o que você devia. Isso é só um exemplo. Eu estou mostrando para você que a escravidão por dívida eventualmente não é por maldade, por porque simplesmente é como aquela sociedade resolvia o problema da inadimplência, quando você não poderia pagar aquilo que você devia. Hoje, por exemplo, a gente responde patrimonialmente pelas nossas dívidas. Quer dizer que se eu pegar com você 50 mil e por algum motivo eu ficar insolvente e não puder pagar, você não vai poder fazer
nada. Você vai ter que ficar esperando eu ter dinheiro em conta, em algum jeito, para você poder pegar essa grana. Você não vai poder me transformar em seu escravo ou qualquer coisa nesse sentido. Me obrigar a trabalhar para você para pagar o que eu te devo. Então, hoje a gente não aceita isso. Em tempos antigos, em várias sociedades se aceitou isso. Isso é uma modalidade de escravidão. Outra modalidade, vamos supor duas sociedades. Naqueles termos que a gente falava, você aqui sem fazer nada com o seu grupo, vem o outro grupo e te ataca. E ele te ataca, ele tenta te vencer e você ganha e ele foge. Aí você continua de boa aqui, construindo e vivendo com o seu grupo, na paz, tranquilo. E aí o outro grupo, de novo, esse mesmo grupo, se organiza de novo e vem te atacar. Dessa vez, você mata a maioria desses que te atacaram e sobrevivem alguns. Só que você tá com medo de soltar esses caras porque você sabe que eles podem sair, se organizar e voltar para atacar de novo. Então o que você fala para eles? Olha, eu vou te matar porque senão você vai fugir e vai fazer outra coisa. Ou então você se submete a trabalhar para mim e sem se organizar, a gente vai separar vocês e aí você trabalha para o pessoal do nosso povo e fica de boa na tua. O que você prefere? Você prefere morrer ou você prefere ficar de boa trabalhando pra gente? Aí o cara que foi vencido olha assim, eu acho que eu prefiro ficar trabalhando de boa. Então pode ser que em alguns momentos específicos a escravidão tenha surgido nessas circunstâncias. Você percebe que nessa circunstância específica que eu estou citando, que pode ser rara, tudo bem, mas eu estou citando uma circunstância específica, pode ter surgido um tipo de escravidão não tão maldosa como o cara que vai lá no outro povo e vai para atacar só para pegar os caras e escravizar. Nesse caso aqui, eu estou justificando a escravidão? Não estou justificando de maneira alguma. Eu estou explicando que nesse caso específico pode ser que aquele grupo, tanto o derrotado quanto o que venceu, achou que aquilo era inclusive uma decisão mais justa. Hoje a gente entende a liberdade humana como inalienável, então não tem desculpa, não tem, mas é melhor do que isso, do que... Não pode, escravizar não pode, e não pode ponto final. Tem que ser assim, tá certo que seja assim, mas eu estou explicando que eventualmente aquela pessoa que instituiu a escravidão naquele grupo ali pode não ter sido tão mau caráter como se presume. É exatamente o que eu estou querendo dizer. Quando eu falo lá da instituição da mulher trabalhando dentro de casa para cuidar da criança, enquanto o homem protege, luta e caça e inclusive ganha poder político em função dessas atribuições. Estou dizendo que naquele momento histórico pode ser que inclusive para as mulheres, tanto para as mulheres quanto para os homens, aquela organização tenha funcionado bem, não tenha sido uma questão de imposição. E isso renovo e fico chato nesse assunto. Não significa que eu estou legitimando ou dizendo que isso está certo. Tanto que hoje é inadmissível você dizer que uma mulher tem menos direito que os homens. Quando eu me casar, e eu pretendo me casar um dia, de preferência com a namorada que eu estou agora, mas se não for, é sempre uma possibilidade, pode dar errado, posso morrer amanhã e não acontecer, enfim. Quando estabelecer um relacionamento com uma mulher, eu pretendo que ela tenha tanto poder de diálogo no nosso relacionamento quanto eu. Não é que eu vou amolecer e não vou dizer os meus interesses, mas eu quero que ela tenha poder de barganha e de conversar e de dialogar na mesma proporção. E se eu cometer coisas que desagradem, ela vai ficar puta com direito, assim como se ela cometer alguma coisa que me desagrade, eu vou ficar puto com direito, e é assim que deve funcionar, em paridade só. E eu estou apenas explicando o que se sucedeu para as coisas se construírem, ou uma maneira plausível de se cogitar como as coisas se construíram antigamente. Bom, entendido tudo isso, a gente vai finalmente para a sociedade romana. Lembrando que ela é um exemplo de várias tantas outras que também se desenvolveram com esse tipo de organização, onde os homens têm poder político, enquanto mulheres são alijadas do processo, elas ficam cuidando domesticamente da casa e da cria das crianças, e por isso são afastadas de cargos de importância e tal. Bom, agora vamos para Roma especificamente. Roma, como eu expliquei no primeiro vídeo que eu fiz sobre uma série que eu vou fazer contra as manifestações de guerra, que as pessoas acham que é muito bonita e lá, ela se diz de origem na cultura grega, na sua mitologia lá contada por Virgílio, onde o pessoal lá da guerra de Troia foge e tal, aí o cara tem gerações, e lá numa dessas gerações vai vir Rômulo e Remo, e Rômulo briga com Remo, mata Remo e aí vira rei de Roma. Se formos acreditar na Ab Urbe Condita, que é a obra de Tito Livio, que ele fala lá desde a fundação da cidade, que se daria em, deixa eu ver aqui, abril de 753 a.C., ele fala que Rômulo fundou a cidade junto com outros homens. Esses homens que fundaram a cidade junto com Rômulo são os patrícios. Os patrícios, se a gente puder fazer uma comparação, são como os pais fundadores,
os Founding Fathers dos Estados Unidos. Seria um grupo de homens que chegou na cidade junto lá com Rômulo e falou: vamos começar a construir a cidade. Então esses patrícios são as pessoas que têm influência e poder político, porque eles ajudaram a construir a cidade. São quem sentam para dialogar o que a gente vai fazer ou deixar de fazer, junto com Rômulo, que seria o rei deles. Eu lembro que a gente não pode dar muita fé a esses textos que são criados muito a posteriori dos fatos. É a questão do ab urbe condita do Tito Livio. Mas a gente deve compreender a pessoa do século I a.C., que é Tito Livio, sob esse texto que ele escreve. Então, a gente não vai compreender o que aconteceu na formação de Roma, mas o que aconteceu no século I a.C., como ele interpretava, como as pessoas romanas interpretavam a origem de Roma. Entendeu? 700 anos atrás. Pois bem, então tá. Então eu quero mencionar algumas coisas a título de curiosidade, até que não tem muita relevância pro vídeo especificamente, mas enfim, o vídeo é meu, eu tô a fim de falar sobre esse tema, porque ele tem a ver com política, que é o cerne da questão. Rômulo, quando ele fundou a cidade com essa galera, ele teria organizado uma festa chamada a cidade vizinha dos Quirites, se eu não me engano, mas os Sabinos, que são os Sabinos da região. E aí os Sabinos foram, e aí Rômulo e a galera de Roma decidiu dar um pau nesses caras, expulsá-los e ficar com as mulheres da festa dos Sabinos. Por quê? Porque sim, eles ficaram com elas e, ou enfim, tiveram relações sexuais e tal. E aí os caras ficaram putos depois de tomarem uma coça e voltaram, né, pra disputar e pegar de volta as suas mulheres. Massacre, 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 massacre. Um certo momento essas mulheres disseram: ei, para com essa porra. Eu quero ficar com os caras aqui que a gente já começou a ter relação, ter vida junto e tal. E eu também não quero que os meus pais faleçam. Então vamos parar com essa palhaçada de disputa. Então, nesse momento, o rei de Roma com o rei dos Sabinos decide: vamos ficar de boa. E aí eles ficam de boa e começam a governar juntos, só que aí o rei dos Sabinos acaba morrendo e aí acaba que Roma fica como o Rômulo acaba rei da galera toda. Enfim, nessa situação, depois da morte de Rômulo, Numa Pompílio, depois veio Tuto Hostílio, depois veio Onco Márcio e depois veio mais um maluco lá, se eu não me engano. Enfim, veio uma galera aí que foi sucedendo a Rômulo. Enquanto isso, os herdeiros dos patrícios sucediam em sua posição de ficar ali debatendo e discutindo as questões de ordem pública, de ordem ali daquela sociedade. Por que eu quis tratar um pouco desse tema também? Porque eu quero mostrar para vocês que em Roma especificamente, pelo menos como nos conta o republicano Tito Livio, a origem de Roma foi feita de maneira bem assim, digamos, particular. Os caras que construíram a cidade eram proprietários da cidade e podiam decidir o que fazer ou o que deixar de fazer com aquela cidade. Até que um dos reis dos romanos era Tarquínio, que tinha vindo de outra cidade, a Tarquínia. Era o Tarquínio Prisco. Ele começou a fazer umas certas reformas lá que alguns patrícios não gostaram e os caras mataram o cara. Isso continua a dizer sobre a ótica bem a posterior, né? Segundo a tradição. Então o que eu quero dizer com isso? Que as civilizações antigas, os povinhos antigos, eles se formaram de uma maneira assim, digamos, particular, de uma maneira privada. De modo que aquilo que surge que a gente chama de Estado, ou politeia, ou polis, um exercício de poder por só algumas pessoas, foi uma manifestação que foi acontecendo naturalmente. Isso eu estou dizendo da cidade de Roma. Não estou dizendo da aventura expansionista de Roma em ir em outros lugares dominar gente. Porque isso seria exatamente, estritamente uma ação de Estado impositivo do jeito que os anarcocapitalistas gostam de criticar. Mas o que eu estou querendo dizer é que esses que têm sonhos de dizer: não, se a gente eliminar o Estado tudo vai ficar sem poderes, eu tenho minhas dúvidas por causa disso. Porque se você for ver as sociedades antigas, inclusa Roma e várias outras, ou até quando da queda de Roma, quando começaram a se formar os outros feudos e veio o rei absoluto e blá blá blá, isso tudo foi se organizando de maneira privada quando o cara exercia poder e o pessoal, porra, aceitava. E aí eu me questiono, como é que você quer apregoar que hoje ia acontecer de maneira diferente? Porque pelo que eu vejo, as pessoas continuam impositivas, continuam organizadas e continuam corporativas. Então eu acho que se a gente elimina uma estrutura que a gente tem hoje, vai surgir outra estrutura. E eu implico muitas vezes com os anarcocapitalistas, aqueles hardcore, aqueles que acreditam na ausência total que dá pra fazer semana que vem. Eu implico com eles porque eu fico com medo que você destrua uma coisa que tem hoje e na verdade substitua outra coisa pior, porque normalmente era o que acontecia quando caiu
organizações sociais. Surge outra no caos e não sei o que, e o cara tem que, a punho firme, organizar e cala a boca e fica tudo de boa. Então isso é só um parênteses que eu gostaria de abrir, só a título de reflexão. Não tem, pô, se você acha que você tem bons motivos para acreditar que dá para destruir tudo e as coisas não começarem a se organizar e outros caras começarem a se impor, tudo bem, é direito seu. Inclusive eu quero ser convencido por você que tem como ser assim. Eu só não acredito. Mas vamos voltar pro que eu falava antes. Pois bem, voltando para essa história aí do Tarquínio que foi assassinado, ele acabou deixando um filho dele no poder, ele conseguiu ascender ao poder. E aí um primo dele, que eu chamo de Tarquínio o Babaca, acabou matando esse rei. É primo? Não, é sobrinho. Ah, enfim, é um cara da família lá do primeiro Tarquínio ainda. Era outro que ainda era da geração etrusca, que esses Tarquínios, eles são etruscos. Seriam etruscos, né? Se a gente der fé à história de Tito e de outros que o acompanharam e outros que deram base para o texto dele. Mas enfim, é importante eu fazer essa última colocação sobre o reinado, que é a queda do reinado de Roma. Tarquínio, ou Babaca, na verdade o nome é Tarquínio o Soberbo, mas qual é a tradução, a simplificação do significado de soberbo, se não babaca, né? Então, Tarquínio o Babaca, ele estava numa época de guerra, montado num acampamento, com seu filho e com o seu sobrinho. E aí o filho dele e o sobrinho dele discutiam qual era a mulher que era mais legal, que cuidava mais deles e tal, e que era mais afeta e tudo mais. Esses dois tiveram a ideia de apostar. E aí eles apostaram quem era a melhor mulher e voltaram para a cidade para ver qual é a situação que elas estavam. Quando chegaram lá, a mulher do sobrinho de Tarquínio estava tecendo uma roupa para ele lá, enquanto a mulher do filho de Tarquínio estava nas festas, bebendo e se deixando cantar pelos outros compatriotas romanos. E aí esse bicho ficou puto e foi lá e cara, maluco da cabeça, foi na casa da esposa ou foi atrás da esposa do sobrinho do Tarquínio e foi pra cima da mulher dele, atacou e não sei o que, estuprou a mulher, ou pelo menos fez por onde, tentou conquistar ela, enfim. E aí por causa disso, os opositores do rei se usaram dessa situação para dizer que era inadmissível que se deixasse uma pessoa com tanto poder a ponto de que seu filho pudesse fazer isso e blá blá blá, não sei o que, e chutaram Tarquínio do poder. E aí a partir daí, os patrícios que estavam no comando, que naquilo que a gente chama de Senado, que são os anciões descendentes dos patrícios que estavam com Rômulo na fundação da cidade de Roma, assumiram a posição do Senado e eles começaram a ser o poder político principal, só que nunca mais teria um rei que ia ficar a vida toda com poder absoluto até acabar a vida dele. E aí eles agora teriam cargos que são periódicos, cargo de pretor, de cônsul, de edil e de algumas outras coisas, que o cara entra por um período de tempo determinado e depois ele tem que se ausentar. Nos cargos mais elevados, ele inclusive se candidata, aí ele entra e aí ele fica num período determinado, e quando ele sai desse cargo ele não pode sequer participar daquele cargo, tentar participar por um período lá de 10 anos, por exemplo no consulado no começo, sendo que esse cargo mais alto de todos, que vai ser depois do consulado, ele é dividido entre duas pessoas, de maneira que um consiga, né, regular mais ou menos os poderes do outro. Aí você me pergunta, tá, mas pra que desgraça tá falando isso no teor desse vídeo? Porque, meus queridos, essas pessoas, pais fundadores, os patrícios, que tinham direito a talvez chegar na cadeira do Senado, velhacos lá que geriam as coisas daquele grupo social, eles, dentro daquela organização que eu falei que é repetida em várias sociedades, eles eram meio que donos dentro de casa. Eles tinham a administração pública lá, não sei o que, e tinham a administração de suas próprias casas. Esses caras dentro de casa eram os paterfamilias, ou pais de família. Que delícia, cara! Jovem Nerd, por favor, pare de usar essa referência. Sério. Os pais de famílias, como nós podemos ver, eles eram donos da vida política e donos da vida privada. Inclusive tendo direito de vida e morte entre os filhos, como a gente consegue ver nas leis das 12 tábuas que vão vir posteriormente, e em outro vídeo eu posso falar com mais detalhes sobre isso. E isso que é o patriarcado, é o governo dos patrícios e dos paterfamilias. Então eu faço uma pergunta agora de prova para você. Vamos ver se você passa. A questão é, complete a afirmação de forma correta. O patriarcado é, letra A,
uma criação do macho branco heterossexual ocidental opressor, arquitetado por intenções malditas opressoras do mal que não deixam você ser feliz? Ou letra B, uma invenção civilizacional do cristianismo, razão única pela qual a humanidade continua existindo, através da família tradicional, que é monopólio desse grupo religioso salvador do universo? Letra C, uma palavra inventada pelos Illuminati, da elite globalista, para que as feministas acreditem que são oprimidas e ajudem a destruir o planeta por meio do marxismo cultural, entregando a eles de mão beijada o universo, e de modo que todo mundo tenha um chip 666 no braço ou na mão direita, fazendo o apocalipse acontecer. Ou letra D, um nome atribuído para a estrutura social na qual os homens têm preponderância sobre as mulheres, provavelmente originada na distribuição de tarefas de muitas sociedades primitivas, em razão da situação de gravidez e em razão do cuidado das crianças ser, via de regra, atribuído à gestante. O que eu quero dizer para vocês é que todas essas discussões abobalhadas de o patriarcado isso, o feminismo aquilo, não sei o que, para com isso tudo e vamos lembrar que sim, no passado houve diferença de tratamento para as mulheres. Na Grécia, que é a mãe da democracia, principalmente com Atenas, mulher não votava. Em várias outras sociedades havia esse problema. Em Roma tem uma declaração, um discurso de um cara que exemplifica exatamente essa manifestação comum de domínio de homens sobre mulheres. Eu vou ler para vocês. Na guerra contra Aníbal, Roma ficou em situação complicada. E aí por isso eles evitaram gastos com ouro e joias à toa. O máximo de ATP possível ser gasto contra Aníbal e os seus exércitos. Quando passou essa fase, umas mulheres tentaram revogar a tal da lei Ópia, que era a lei que estabelecia que mulheres não podiam usar coisas, trejetos de ouro, enfim. Quando essas mulheres tentaram se manifestar, um homem de nome Catão se pronunciou da seguinte maneira: se cada um de nós, senhores, tivesse mantido a autoridade e os direitos do marido dentro da sua própria casa, não teríamos chegado a esse ponto. Agora eis-nos aqui. A prepotência feminina, depois de ter anulado a nossa liberdade de ação em família, está a destruí-la também no foro. Foro é o lugar público de reunião de pessoas. Lembrai-vos de quanto penamos para ter pulso nas nossas mulheres e para refrear a sua excessiva liberdade, quando as leis nos permitiam fazê-lo. E imaginai aquilo que sucederá daqui em diante se estas leis forem revogadas e se as mulheres forem postas também legalmente em pé de igualdade conosco. Vós conheceis bem as mulheres. Concedei-lhe a igualdade e imediatamente vos treparão para as costas como vossas donas. No final, o que havemos de ver é isso. Os homens de todo mundo, que em todo mundo governam sobre as mulheres, governados pelos únicos homens que se deixam governar pelas mulheres, os romanos. Isso aqui foi dito em 195 antes de Cristo. Por que eu estou querendo dizer isso? Por que eu estou levantando a relevância disso? Para vocês entenderem que a predominância do homem sobre a mulher e o que chamamos de patriarcado como domínio político e dentro de casa do homem sobre a mulher foi uma realidade tal qual a escravidão em muitas sociedades. E isso eu não estou justificando, eu estou explicando mais ou menos na medida do que nós temos de conhecimento hoje e na medida do que eu particularmente tenho de conhecimento sobre as razões de por que aconteceu assim. Isso tudo para dizer que a luta das mulheres por uma condição igual é justa. E eu paro aqui para dizer para você que isso é uma coisa diferente dessas misândricas escrotas que querem diminuir o homem e, na verdade, não acabar com qualquer tipo de opressão, mas na verdade mandando e fudendo e oprimindo homens, dizendo que tem que chutar o saco, que tem que se fuder mesmo e tem que qualquer coisa que o homem tem que se fuder. Esse tipo de gente é escrota, é babaca. Agora isso não muda o fato de que existiu sim um sistema em que mulheres simplesmente não participavam de nada e tinham que ficar caladas. E isso não é culpa de religião X, isso não é culpa minha, nem de José, nem de ninguém. É uma questão de estruturação do mesmo jeito que ocorria a escravidão antes. A gente tem que eliminar? Tem. A luta por eliminar isso é justa? É. Agora, quando você começa a passar isso e ser uma mulher escrota, você não é nada além de uma mulher escrota. E cara, eu tô apelando simplesmente pro seu bom senso. Nada mais. Porque o que a gente deve perseguir
É, na verdade, uma sociedade onde as pessoas tenham liberdades para se organizar e para se articular de maneira saudável. E não que ninguém se imponha contra ninguém, entendeu? Isso, é claro, eu estou falando de ponto de vista principiológico. Depois disso, tem questões em pontos específicos que levantam debates mais complexos. É claro, a gente pode conversar sobre isso em outros momentos, em outros vídeos e blá blá blá. Mas nesse ponto, principiologicamente, isso precisa ser claro, porque é óbvio, isso é axiomático, é óbvio, é descarado. Então você precisa se entender que existe e existiu sim uma manifestação de dominação, inclusive na legislação brasileira, mas eu tô com uma preguiça monstra. Eu poderia ter feito uma pesquisa grande aqui para mostrar como na legislação brasileira tinha questões em legislação, eu tô falando, formal, estabelecido formalmente, de domínio de homens sobre mulheres, mas hoje a gente já tem uma situação completamente diferente. E a situação que a gente tem hoje é adequada. Tem problemas culturais de homens que batem em mulheres e tal, tem. Isso tudo tem que ser falado, tem que ser abordado. Mas quando você pega pessoas que principiologicamente estão se convencendo de que o homem tem que ser maltratado, que ele tem que ser colocado numa situação porque ele é opressor e contra o opressor vale tudo, porque é uma questão de guerra. Quando você tem esse tipo de discurso, desculpa, mas você não está sendo nada além de destrutivo e babaca. Beleza? Passado esse ponto, vamos continuar a discussão. Como você pode ver, existia uma diferença em uma tal disputa ali de interesses com relação a essa arquitetura onde o homem dominava sobre a mulher. Pois bem, será que a resistência a transformações é uma coisa exclusiva de religioso, fanático, sei lá? Resposta, não, bem grande. Esse exemplo que eu citei de Catão em 195 a.C. é um exemplo. Outro exemplo é o próprio Tito Livio, que eu não me recordo exatamente aonde, porque eu folheei apenas esse livro, eu não li com calma, nem tenho tempo para isso, nem pretendo fazer isso tão cedo. Quero fazer isso, mas mais pra frente na minha vida. Mas esse livro de Tito Livio, eu lembro que tem uma passagem que ele fala que perto de sua época os romanos estariam com problemas por causa da degeneração dos costumes e da sexualidade, não sei o que. É um equívoco, mas isso é Tito Livio falando, um cara que escreveu um livro com pretensão de escrever história de Roma, isolando o máximo possível de bobagens. E outra coisa que eu posso dizer é que as bacanalhas, que são festas gregas, que era uma festa de culto a Baco, onde as pessoas bebiam vinho e faziam sexo de maneira irresponsável, fazia sexo com quem queria, de maneira que queria, e enfim. Essas festas foram proibidas em 186 a.C. pelo Senado de Roma, dizendo que essas festas insuflavam as pessoas a comportamentos pervertidos, e pelo fato de que às vezes ocorriam secretamente, então eles tinham medo que na reunião dessas bacanalhas ocorresse manifestações de encontros políticos para derrubar senadores e, sei lá, políticos, enfim. Vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo uma dissertaçãozinha, um artiguinho de uma mestre em história chamada Natália Monsef Junqueira, falando sobre isso aí, da proibição da bacanalha. E eu tô falando de Tito Livio, que viveu ali um pouquinho antes de Cristo até um pouquinho depois de Cristo. Tô falando da proibição das bacanalhas e do discurso de Catão 2 séculos antes de Cristo. O que eu quero fazer você compreender é que a resistência a mudanças na estrutura familiar não é questão vinculada a um grupo religioso X. Se você conseguir entender isso e conseguir aceitar isso, é que eu vou conseguir explicar para você que dentro das pessoas que acreditam que a homossexualidade é errada, enfim, eu poderia nomear alguns tipos de motivos, né, que levam as pessoas a acreditar ou defender esse tipo de posicionamento. Mas eu vou caracterizar 3 motivos. Um pode ser o simplesmente cultural. A pessoa foi ensinada que isso é errado e aí nunca questionou, nunca discutiu sobre isso, nunca viu motivos para achar que não é assim, e aí por isso continuou seguindo nesse sentido. Existe o segundo ponto, que é o ponto de ordem sociológica e filosófica. Esse é o lugar onde eu vou entrar agora na próxima parte do vídeo. A terceira vertente, ou o terceiro motivo para esse tipo de compreensão é a questão de ordem política de influência. Essa aqui eu vou deixar para o final. Eu poderia, em analogia, falar que para quem defende o casamento homossexual também existem 3. O de ordem política, que é esse que eu vou deixar para o final. Tem o de ordem sociológica e filosófica, que é o que eu vou abordar depois. E existe o caminho simples.
Eu acho que os caras podem fazer o que ele quiser, porque eu acho que sim. Nunca pensou muito sobre isso, nunca debateu, certo? Pois bem, eu vou falar agora do ponto de vista filosófico-social para a interpretação de que a homossexualidade deveria ser, de alguma maneira, juridicamente proibida. Conforme vocês podem ver, existe uma estruturação, uma arquitetura nas sociedades, inclusive ressaltado por Catão de que não é só dentro de Roma, em que os homens eles ficam com certas funções na sociedade e mulheres ficam com outras, elas cuidam das crianças e das coisas de casa, e o homem cuida do patrimônio e das questões de fora da vida pública. Essa estrutura é uma questão de engenharia social. Ela funciona. Existem outras que funcionam. O modelo liberal que nós experimentamos hoje funciona. As pessoas estão aí produzindo, o alimento chega no prato das pessoas. Ah, mas não chega no prato de todo mundo. E isso dá trabalho você fazer isso, tá bom? Então o que eu quero dizer é que funciona no sentido de que a humanidade continua existindo e ela continua produzindo e ela continua com algumas pessoas felizes, outras tristes, uma sem coisa e outras com coisa. É assim que a gente conhece a sociedade. Algumas sociedades conseguem deixar essas diferenças menores de maneira mais saudável, outras não, enfim. O que eu estou querendo dizer é funciona no sentido de que continua existindo, continua produzindo, continua gerando gerações que pegam a tecnologia, o conhecimento e continuam passando para frente, o conhecimento acumula e as pessoas continuam a existir, viver e blá blá blá. É isso que eu estou dizendo por funcionar. Pois bem, tirando pelo fato de que várias sociedades funcionavam de algumas maneiras, surgiu um filósofo grego chamado Aristóteles, que provavelmente eu espero que você já tenha ouvido falar dele, que fez uma série de defesas sobre a organização do cosmos. Tá? Cosmos é uma palavra provavelmente de origem pitagórica, que significa basicamente universo. O cosmos é a organização universal. Aristóteles, inspirado num cara grego também chamado Anaxágoras, postulou uma ideia, ou defendeu, se firmou em cima de uma ideia que já existia, segundo a qual o universo, por ser organizado, ele só poderia ter sido organizado da maneira que um homem organiza a tua prateleira, a tua mesa. Ou seja, uma mente, um ânimos, uma alma, né, no sentido de motor, no sentido de aquilo que dá movimento. Uma mente teria organizado o universo assim como um homem organiza suas coisas. É claro, é óbvio, é ridículo que eu estou apenas simplificando ao máximo possível, porque isso não é interesse do vídeo e eu também nem tenho capacidade técnica para ir além muito disso aí. Então, o que eu preciso que vocês entendam é essa noção básica dessa compreensão. Existe o universo, e o universo foi gerado, organizado a partir de um motor, de uma mente que teve essa ideia, ou essa compreensão, ou enfim. O alcance semântico disso pode ser pensado e debatido aí por mestres e doutores no tema. O que eu preciso que você entenda é essa ideia de que existe um universo, um cosmos organizado, e esse cosmos organizado, ele vem e ele se torna o que a gente conhece como a natureza. Sob a ótica aristotélica, em havendo isso, como você observa que várias sociedades elas têm escravos, elas têm a dominação do homem sobre a mulher, ele admitiu, ele assumiu a ideia de que a organização humana também era como os animais que têm as suas vocações naturais, a organização humana também tinha suas vocações naturais. E aí, a escravidão era um fenômeno da natureza humana. A escravidão ocorria na sociedade como um fenômeno da natureza humana. O domínio do homem sobre a mulher também era um fenômeno que ocorria do desdobramento da natureza humana. E aí você olha pra mim e fala: cala a boca, seu babaca. Eu li, eu sou muito foda, você não leu, papá. Eu vou pedir o seguinte: compre a sua versão que você quiser de A Política. Eu vou deixar uma na descrição do vídeo para você ler. E você vai ler o primeiro capítulo. Sabe, se você é um preguiçoso safado, leia só o primeiro capítulo. Se você não é um preguiçoso, eu diria para você ler a obra inteira. Mas se você ler o primeiro capítulo, você vai ver o que eu estou dizendo. Ele justifica nas estruturas naturais uma dominação natural. Ele até diz que existem pessoas que dizem que a escravidão especificamente não seria uma coisa natural. E aí ele, em apologia, defende que não. Essas pessoas estão equivocadas. Ele mostra o porquê que sim, a estrutura, umas pessoas foram feitas realmente, arquitetadas de uma maneira para se submeter ao trabalho, enquanto outras menores e mais
com intelecto seriam feitas para dominar. Tá lá no livro A Política, a descrição disso. Aquele negócio do Gnosis que eu falei tá no livro A Metafísica. Se você quiser ler inteirinho, você vai lá e lê também, tira a sua própria conclusão e vem aqui e rebate, não sei o que. Mas tá lá, no primeiro capítulo, no comecinho, a disposição sobre isso. A formação das cidades, o homem como animal político, animal cívico e papapá. Compreendido isso, se você pegar da República de Cícero, que eu vou procurar aqui, eu não sei se eu vou encontrar, mas eu vou tentar colocar da República de Cícero também na descrição do vídeo. Em Da República, em Da República de Cícero, ele está estabelecendo um diálogo, ele descreve um diálogo entre romanos. Deixa eu pegar o meu aqui rapidão. Pronto, e ele coloca Lécio defendendo, explicando uma coisa. E eu vou ler ipsis literis. A razão reta, conforme a natureza, certo? Conforme a natureza, gravada em todos os corações, imutável, eterna, cuja voz ensina e prescreve o bem, ela afasta do mal que proíbe, certo? Afasta do mal que proíbe. E, ora com seus mandamentos, ora com suas proibições, jamais se dirige inutilmente aos bons, nem fica imponente aos maus. Essa lei não pode ser contestada, nem derrogada em parte, nem anulada. Não podemos ser isentos de seu cumprimento pelo povo, nem pelo Senado. Nem o povo, nem o Senado podem revogar essa lei. Vocês estão entendendo? Não há que procurar para ela outro comentador nem intérprete. Não é uma lei em Roma e outra em Atenas. Uma antes e outra depois. Mas una, sempiterna, ou seja, sempre eterna e imutável entre todos os povos em todos os tempos. Uno será sempre seu intérprete e mestre, que é Deus, o seu inventor, sancionador e publicador, não podendo o homem desconhecê-la, nem renegar-se a si mesmo, nem despojar-se do seu caráter humano, sem atrair sobre si a mais cruel expiação, embora tenha conseguido evitar todos os outros suplícios. Cícero foi contemporâneo de Júlio César. Cícero viveu no 1º século a.C. Aristóteles viveu muito tempo atrás, foi contemporâneo lá de Alexandre o Grande. Existia cristianismo nessa época antes de Cristo? Te dá 3 segundos para você responder, hein? Bom, zoeira à parte, o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: toda a filosofia baseada no direito natural, que é originada numa razão produtora do universo, segundo a qual existem mandamentos perfeitos que estão na cabeça de todos os seres humanos, que através de sua racionalidade conseguem interpretar o que é certo e o que é errado por questões de intuição, digamos assim. Enfim, não interessa esse detalhe, mas toda essa construção é anterior à existência do cristianismo. O que eu quero dizer com isso? Que o cristianismo, quando ele surge, e aí tem isso nos dizeres lá de Paulo, Paulo fala sobre isso, da razão, eu não lembro exatamente em qual, eu acho que é em Atos dos Apóstolos, mas enfim, não interessa. Essa interpretação também surge na Bíblia, onde a Bíblia fala que todos os homens têm, no Novo Testamento, todos os homens têm no seu coração, até os bárbaros e não sei o que, até os bárbaros não, que eles não usam esse termo, até os gentios e blá 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 blá. E isso é colocado na mente de Deus mesmo em todos, até quem não teve contato com o cristianismo e tal. Essa construção, que depois vai ser bem lapidada lá por Aquino, Tomás de Aquino, essa construção não é particular do cristianismo. O cristianismo pode ter avançado, pode ter consagrado a ideia, pode ter ajudado sim a mantê-la na sociedade romana e tal, mas não é originada nele. Por que isso é importante? Porque quando eu faço um vídeo dizendo para vocês que nós somos uma sociedade ocidental de base romana, é por isso, até a nossa filosofia que é usada e sei lá, você pode dizer lapidada, pode dizer salva porque ele podia se perder nas guerras lá se não houvesse a instituição religiosa para manter uma certa união e conservar bibliotecas e tudo mais. Você pode até dizer isso, mas não é originada neles. Simples assim. E
Então quando eu faço uma crítica a Aristóteles, não enquanto ser humano, como se eu fosse, você quer ser melhor do que Aristóteles, né? Não é isso, cara. É o simples fato de que ele, neste ponto específico, em que ele leva, por conclusão lógica, em que ele se leva a defender a escravidão como uma coisa que é natural e deve ser atribuída, e deve ser papapá, ele está errado. Simples assim. É por isso, não é uma crítica, não é porque eu odeio o cristianismo, porque eu devo ter apanhado de padre ou de pastor na infância. Não, cara, eu nunca tive essa vivência na minha infância. Eu não participei disso. Para de viajar na maionese. É simplesmente porque em questão filosófica, Aristóteles, neste ponto específico, ele equivoca-se. Ou ele se equivoca. Eu odeio essas flexões. Mas enfim. O que eu estou dizendo é que esse tipo de pensamento ele está equivocado. Com isso eu não estou querendo provar que Deus não existe, não sei o que. Mesmo porque eu já tratei disso em vários vídeos. Essa questão epistemológica da origem do universo enquanto fenômeno organizado, essa é uma questão inverificável. Eu fiz 2 vídeos que para mim são os melhores do meu canal, na minha opinião, que são esses aqui, a questão da ordem e a inverificabilidade da mente, uma parada assim. Que são esses pontos aqui, que eu acho que eu gostaria que vocês assistissem, mas essa é uma questão de ordem filosófica que eu gosto, porque eu acho divertido, não me pretendo melhor do que bosta nenhuma, eu só gosto, só que levantando essa questão da inverificabilidade de existência ou não de Deus, que não importa nesse ponto, o que importa é a justificativa do comportamento e da estrutura social. Dizer que escravidão é uma coisa natural, dizer que a imposição sobre as mulheres é uma coisa natural e por isso deve continuar existindo, e dizer que a homossexualidade, enquanto não natural, porque não gera prole, e é uma coisa do mal que deve ser contra a qual a gente deve lutar, é um equívoco. Esse é o meu posicionamento. E não porque eu me acho melhor do que o cara. É como diria Newton, que inclusive era um gênio por acaso, mas ele disse assim, eu não sou fodão, eu sou apenas um anão no ombro de gigantes. Eu também, muito mais anão, muito infinitamente mais anão do que Newton, que inclusive era religioso. Eu não me acho melhor do que Aristóteles, mas eu estou sobre o ombro de gigantes, inclusive do próprio cretino do Aristóteles. Então é por isso, nessa visão de várias experiências que a humanidade teve, que a gente pode dizer que escravidão não é uma coisa legítima, e imposição de homem sobre mulher também não é uma coisa legítima, muito embora tenha acontecido por razões lógicas no passado, assim como a proibição de relação entre homossexuais também pode assim ter sido interpretada no passado como uma coisa antinatural do mal, e hoje não me parece ser próprio. Bom, explicado a origem filosófica, a origem sociológica, que é junta, né? De certa maneira você pode falar que é uma filosofia da sociologia, ou então os dois juntos, enfim, não importa. O que eu preciso que você compreenda é que além desse argumento de ser contra a natureza porque o natural é um homem e uma mulher geraram uma prole, além desse argumento, existe o argumento de que em não sendo assim, em a sociedade não se organizando dessa maneira, vai começar a acontecer 2 coisas. Primeiro, que se de repente um monte de homossexuais decidirem se estabelecer enquanto casal, aí por exemplo, a sociedade brasileira vai diminuir e por isso a gente vai acabar sendo esmagado por outra sociedade. Alguma coisa nesse sentido. Isso é adotado de uma maneira dúplice. Isso junta-se esse argumento com o argumento de que, por exemplo, lá no islamismo tem poligamia. Se você tem aqui uma monogamia, um pessoal que inclusive está querendo ter menos filhos para poder ter a sua carreira, inclusive com a independência da mulher. E aí soma isso ao fato de que dentro dessa sociedade existem homossexuais que podem estabelecer relacionamento comum e tal, enquanto lá no mundo muçulmano o cara tem 3 mulheres e pode gerar filhos e não sei o que. Isso poderia gerar numa guerra santa uma quantidade ínfima de cristãos ou de sociedade cristã contra uma sociedade muçulmana. Eu particularmente acho esse argumento temerário e assustador, porque eu tenho a perspectiva de que a gente, enquanto sociedade ocidental, tem um certo inimigo chamado Estado Islâmico, tem outros chamado Boko Haram, e tem alguns inimigos específicos que não são inimigos da sociedade ocidental, são inimigos da sociedade humana. Eles batem lá no pessoal que está lá, inclusive não batem em ninguém que sou eu. Eu quero muito mais, eu já falei isso sobre isso em vídeo, eu quero muito mais que a Malala
pessoas como a Malala proliferem-se lá, que a sociedade lá se torne leiga, que a imposição do homem sobre a mulher lá acabe, e tudo isso lá também. Só que eu não vivo lá por enquanto, entendeu? Eu não tenho influência nenhuma sobre as pessoas de lá, que eu quero que isso aconteça na nossa sociedade e naquela. Mas o argumento que se usa nesse sentido, eu acho particularmente exagerado, e se você tiver dados para comprovar, vamos estabelecer uma dialética aí sobre isso, mas eu acho temerário, eu acho assustadoramente guerrilheiro, pretendendo uma guerra universal aí contra islamismo e cristianismo. Provavelmente, se isso ocorresse, isso não seria nada agradável para ninguém que gosta da vida, né? Então eu sempre penso na ideia de que a gente pode eliminar isso de alguma maneira diplomática e com influência cultural, mesmo porque a nossa cultura tem uma força, a nossa cultura de cultura ocidental tem uma força porque ela, por adotar a vertente leiga, por causa do protestantismo. Max Weber fala muito bem sobre isso, do espírito protestante, ética do capitalismo, alguma coisa assim, eu não lembro agora, não interessa, mas por causa dessa estrutura liberal de eficiência, de produção, de prosperidade, a nossa sociedade funciona e produz cultura e produz economia, e com economia boa e prosperidade a gente consegue pelo menos uma estabilidade com o domínio, sim, o domínio de certos grupos como os Estados Unidos. Mas eu prefiro os Estados Unidos dominando e querendo ficar numa boa no seu domínio do que uma porra do Estado Islâmico dominando a caceta toda e podendo acabar com todo mundo, incluindo homossexuais, incluindo cristãos, incluindo muçulmanos que fazem apostasia. Então, vocês têm que ser realistas políticos, isso eu tô falando com o pessoal que fica querendo apoiar, não, tem que passar a mão na cabecinha do taldinho do Estado Islâmico. Não é pra fazer isso, entendeu? Porque eles não vão passar a mão na sua cabecinha, não. Eles vão passar a faca na tua cabecinha se você demora. Então, você tem que ser realista com algumas coisas. Então, em relação a esse medo de que, meu Deus, vai diminuir o número da população, eu acho que isso é um exagero. Você tem pontos que provam que isso não é um exagero, eu quero, não é videozinho da internet não, eu quero dados acumulados, várias pessoas produzindo esse tipo de conteúdo e mostrando que isso que você está afirmando é uma realidade. Eu não vou acreditar em videozinho na internet e hoax filha da mãe, tá bom? Bom, pondo esse ponto que você pode querer discutir depois e papapá, tem outro ponto, que é o ponto da quebra do padrão. O que é a quebra do padrão? Quando você tem um padrão estabelecido, você não tem muito o que discutir. É esse padrão, ele está funcionando? Está funcionando, ótimo. Essa é a base, basicamente, do conservadorismo. Ele independe de crença religiosa ou não. A base do conservadorismo é o seguinte: olha, a gente tem um modelo que está funcionando. Você vai querer enfiar outra coisa aqui, achando que vai melhorar, na verdade você vai criar uma coisa pior. Muitas vezes, por isso que eu acho imbecil essa distinção de direita e esquerda, muitas vezes, frente a uma determinada mudança, nós somos progressistas. Nós dizemos, essa mudança pode ser que melhore a sociedade, e nós apoiamos. Muitas vezes, uma outra proposta, que tal se a gente fizer isso? Isso aqui vai mudar a sociedade para melhor. Você seja conservador, você diga assim, não, eu acho que essa mudança que você está propondo vai ser ruim pra gente. Então eu gostaria de dizer, se você se identifica como esquerda ou direita, você é babaca. Gostaria de fazer um vídeo sem ofender, porque eu sei, inclusive, muitas pessoas muito melhores do que eu, muito mais inteligentes que eu, muito mais qualificadas que eu, se qualificam como esquerda ou como direita. Mas eu acho você um babaca, cara. Eu não posso eliminar isso da minha mente, porque não tem como você ser progressista em relação a tudo e nem tem como você ser conservador em relação a tudo. Tem umas coisas que você vai achar que tem que mudar e que isso vai representar um progresso na humanidade. Tem outras coisas que você acha que é melhor deixar do jeito que tá, que isso é o próprio instituição que funciona e que não tem que mudar muito. Isso falado, eu vou explicar a razão conservadora da manifestação que é contra o casamento de homossexuais. Ela cai numa espécie de declive escorregadio, mas não é em termos. Vou tentar me esclarecer. Quando uma pessoa diz assim, eu não quero deixar que homossexuais se casem, porque daqui a pouco vai virar bagunça, e daqui a pouco vai ser homem com cachorro, vai ser mulher com criança, vai ser a mãe com filho, e aí vai ser uma bagunça danada, e a gente vai ter problemas genéticos, problemas de herança, e blá 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 blá. Com relação a esse argumento, a gente precisa esclarecer uma coisa. Realmente, quando a gente perde o padrão é isso aqui. Se a gente não discute o padrão, a gente vai dizer, vai ser sempre isso aqui, você não vai cair em problemas de acontecer coisas piores. Vai ficar só assim e assim vai ficar. Acontece que, em específico, quando a gente está falando de relação entre homossexuais, pessoas do sexo oposto que se atraem, e a gente fala de casamento, o que a gente está falando é o seguinte:
essa pessoa vai se unir com essa e vai determinar uma união de vida. Uma união de vida. Vou repetir, uma união de vida. Não é que eles vão se juntar só para fazer sexo, não é que eles vão se juntar só para andar de mão dada na rua. Essas pessoas vão se juntar porque elas vão comungar da vida delas. É isso que é um casamento. Então, para que se faz isso? Para basicamente 3 coisas. Primeira, cuidado. Eu vou cuidar de você, você vai cuidar de mim e a gente vai ficar bem feliz no máximo que der. A gente vai brigar e tal, mas a gente vai tentar estabelecer um ato de cuidado mútuo, de felicidade, para quando você estiver em dificuldades eu vou estar do seu lado, quando eu estiver em dificuldades você vai estar do meu lado, e assim segue a relação. O outro motivo é patrimonial. Quando você se junta com uma pessoa, você tem um patrimônio, e aí você vai começar a fazer viagens, e você não vai fazer essa viagem sozinho, você vai levar outra pessoa. Então você vai fazer gastos com essa pessoa, e em função dessa estrutura, às vezes você vai se obrigar a fazer certas coisas, a outra pessoa vai se beneficiar dessas coisas. Então às vezes vocês decidem que, não, eu não vou arrumar esse emprego, porque esse emprego a gente vai deixar de se ver. Ou então eu não vou me mudar para tal cidade para conseguir trabalhar no dia tal, porque no dia tal eu tenho que cuidar da tua família, porque a tua mãe está doente, então eu tenho que ficar. Então essas relações de cuidado mútuo do item anterior geram uma confusão patrimonial. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Claro que tem modelos de casamento, com união total de bens, união parcial, com separação total e tal. Até na separação total, se você pega e investe tanto e o outro investe tanto na parada, essas coisas são dos dois, se vocês fizerem uma contribuição de fato ali. Sem querer entrar muito nesse mérito, inclusive queria me fazer estudar igual um monstro a matéria, porque inclusive isso está em transformação o tempo todo. O que eu quero caracterizar na questão patrimonial é que a união das pessoas não é só uma união de afeto. Vocês vão ter gastos e gestão de tempo para gerar riquezas de uma maneira unida. Vocês vão conversar para dialogar sobre o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, o que é melhor para o casal. E não você vai fazer isso pensando exclusivamente em você. Se você estiver fazendo isso pensando exclusivamente em você, talvez casar não seria a ideia interessante para você. Talvez seria interessante você ficar só com um relacionamento, um namoro. Mas na ideia de casamento, o ideal, o motivo é isso, é convivência e cuidado mútuo, e por causa disso vocês vão dispor de certas coisas em benefício do casal e não de um só próprio. E o terceiro motivo é o cuidado da prole. Quando vocês tiverem filhos, vocês vão estabelecer uma regra, um tipo de arquitetura social ali, de maneira que vocês possam, além de conseguir prover a casa, vocês consigam também cuidar das crianças e educá-las e dar-lhes atenção. Tendo isso em vista, quando falamos de casamento homossexual, temos a certeza de que, ou pelo menos uma convicção acentuada, de que essas pessoas não gerarão prole genética deles dois. Existem questões aí já de ciência que já ouvi falar, não posso afirmar e também não me interessa no caso específico, nesse tema aqui não é de grande relevância, que pode uma mulher e uma mulher com uma mistura genética lá, sei lá o que eles fazem, que aí pode gerar um filho de 2 óvulos. Eu não sei se isso tem participação do esperma, não sei como é que funciona. Eu sei que é possível que isso ocorra pra frente, é possível que isso já esteja ocorrendo, não sei. O que eu quero dizer é o seguinte, que há uma questão aí de que eles não vão, ou eles vão ter mais dificuldade para gerar uma prole própria deles. Tirando isso, todo o resto você pode estabelecer como um casamento de homem e mulher. Em razão disso, não há que se falar que essa estrutura destrói a família ou a sociedade, ou que eles vão ter grandes dificuldades, ou blá 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 blá. Não vai e não vai. E não serve como justificativa você disser que se a gente abrir espaço para isso, daqui a pouco está abrindo espaço para pedofilia. Deixa eu ser claro com isso. Quando você quebra um padrão, você abre espaço para discussão de outros modelos, e aí entra a dialética do caralho. Mas é simples. O argumento que você usa contra a pedofilia é muito simples, contra a pedofilia enquanto fenômeno ato, né? Porque tem a pedofilia do ponto de vista psicológico, o cara que sente atração por criança. E aí tem o pedofilia ato, que é quando o cara vai lá e viola uma criança porque ele sentiu atração e estava afim e foi e fez porque ele quis.
Isso é errado, ainda que a criança aceite e disse, ah não, eu tô gostando, eu tô feliz, porque uma criança não tem construção mental suficiente para decidir o que é bom, o que é ruim para ela. E as relações sexuais têm implicância, a pessoa pode engravidar, pode pegar doenças, e tem uma questão de, inclusive, de vontade. Se você é estimulado à sexualidade muito cedo, pode ser que você se vicie, porque sexo é bom. E sexo é bom por causa de questões biológicas, porque você tem que ser impulsionado, assim como quando você está com fome, comer é bom, quando você está com vontade de ir no banheiro, ir ao banheiro é bom, porque você tem necessidades biológicas, você tem impulsos biológicos, um deles é você procriar. Então é bom fazer sexo. Então se você colocar crianças para fazerem isso como se fosse normal para elas, e não é, você pode fazer com que as crianças não saibam lidar com esses impulsos, com essas vontades. Então, além de todas as questões de doença e de gravidez, tem isso. Então, ponto final aí. Você tem que barrar isso. Você não pode impedir homossexuais adultos livres que querem se estabelecer com uma unidade de convívio, de contato, de patrimônio, que eles sejam impedidos de ter relacionamento, porque vai abrir a discussão para se homossexualidade, para se pedofilia pode ou não pode, porque não pode, os argumentos são diferentes. Então pode acontecer quando a gente quebra o padrão, isso é a verdade, quando eu quebro o padrão abre espaço para discussão, só que você não pode concluir de porque abre espaço para discussão, e aí vai ter algum maluco que vai querer defender isso, você vai negligenciar o direito de dois seres humanos adultos decidirem o que eles vão fazer da vida deles, sem machucar a outros. Você entendeu? Você não pode fazer isso, porque senão, se você fizer isso, você está caindo em declive de escorregadio. Se aparecerem pessoas malucas querendo dizer que vão poder fazer sexo com animais e com crianças como eles puderem, nós todos, inclusive homossexuais, inclusive religiosos, inclusive ateus, ou quem for que seja que tenha bom senso, tem que se opor a isso, por uma questão muito simples. Nem animais, nem crianças têm racionalidade suficiente para decidir sobre si o que querem ou que deixam de querer. Aí quando eu falei de animais, vai ter gente aparecendo, ah, mas e vocês comem animais? Você não é vegano, você come animais. Se você se alimenta da carne, você mata para se alimentar da carne, você não vai poder fazer sexo com os animais, você está sendo hipócrita. Velho, com você eu não vou discutir hoje. Dá para rebater esse argumento tranquilamente, quer dizer, não é tão tranquilamente, mas dá pra rebater esse argumento, só que isso aí daria outro vídeo gigantesco. Então eu vou fazer assim, ó, senta lá, tá bom? Depois em outro momento a gente conversa sobre isso. O que eu preciso é que agora se estabeleça isso com patamar em parede intransponível. Não venham com esses pós-modernismos baratos de que tudo é relativo e aí tudo depende. Não, tudo depende não. A questão aqui é óbvia e objetiva. Parte do ponto de que jovens e crianças não têm discernimento para decidir sobre muitas coisas em relação a elas. Inclusive a sexualidade deve ser colocada como uma dessas coisas, simplesmente pelo fato de que atuar a sexualidade, manifestação sexual, ela causa muitos impulsos e causa muitas consequências sérias. É assim como você não deixa uma criança dirigir um carro, você também não pode deixar uma criança começar a ter manifestações sexuais, porque isso é prejudicial para a própria vida da criança. E pode ser que não seja, tá, ok, pode, mas a gente não vai correr esse risco. Não é para ser assim, e ponto final. E óbvio, eu estou apelando para o bom senso, certo? Então, passadas essas coisas, a gente volta para a discussão sobre os direitos dos homossexuais. Agora eu expliquei para vocês todas as posições, ou pelo menos a maioria, ou a que me parece mais relevante, do pensamento de quem quer proibir casamento entre homossexuais, pedindo que essas pessoas que são a favor compreendam, entender, sem precisar aceitar, mas compreendam por que se forma esse tipo de pensamento, sem chamar essas pessoas de completos imbecis. Porque tem alguns fundamentos de ordem cultural, que a pessoa foi criada nesse meio, e aí quando você pronuncia, eu sou contra, aí o pessoal vai aplaudir, porque é assim que as sociedades funcionam. Então tem isso, e ainda tem alguns fundamentos que podem ser os mais absurdos que você achar. Você pode dizer que, cara, você está sendo muito contemporizador, isso aí que você falou é tudo bobagem, não sei o que. Calma, pra você pode ser tudo bobagem, mas você precisa entender que pra umas pessoas não é. E que se você quer conversar com elas, não adianta chegar burro, idiota. Você tem que mostrar pra eles que nesses fundamentos que você acha que são absurdos, você tem fundamentos melhores pra contrapor o que eles estão dizendo. Simples assim. Agora eu vou pro lado da defesa do casamento homossexual pra explicar pra eles do ponto de vista de quem não é homossexual. Eu, por exemplo,
gosto muito de namorar, inclusive, eu até eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, eu fiz um comentário no como é que é? No Nerdologia. Eu fiz um comentário no Nerdologia que ele falava sobre traição e a naturalidade da traição, e eu fiz um argumento dizendo que não, trair é errado, porque trair é contra pacta sunt servanda, que é quando você estabelece um contrato com uma pessoa e aí você descumpre, e isso causa frustração na outra pessoa. Então se você não quer se relacionar a dois, você não se relacione, ou você se relacione com um relacionamento aberto, você conversa com a pessoa e fala, olha, você faz o que você quiser com quem você quiser, eu faço o que eu quiser com quem eu quiser, e a gente continua tendo um relacionamento a dois, se quiser ficar assim, de boa. Agora não finge que você está numa relação só com essa pessoa, enquanto você está com uma relação com outras pessoas, porque no caso disso ser descoberto, e isso vai causar frustração na pessoa que você, em tese, gosta. Então isso não é legal de ser feito simplesmente por isso. Não adianta dizer que é natural, porque como eu acabei de tentar demonstrar para vocês, esse argumento é balela. E eu fiz esse comentário lá, ganhou mais de 300 likes, e aí no Nerdologia de aniversário eles fizeram um comentário que algumas pessoas disseram isso, mas eu não estava dizendo que o porquê natural é correto. E eles não disseram mesmo. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que eu entendo o argumento da monogamia. Eu inclusive pessoalmente gosto de ser monogâmico. Muitas vezes eu estou namorando, eu estou em busca de encontrar alguém para ficar junto agora. Eu inclusive estou namorando com uma pessoa que eu gosto muito. E eu pretendo que essa união seja no futuro. Eu pretendo transformar isso numa união estável, talvez, e no futuro transformar isso num casamento, talvez, se as coisas forem derem certo nessa época que ainda é só namoro. Pode não dar certo, pode ser que ela encontre outra pessoa, pode ser que eu encontre outra pessoa, e eu não espero e nem faço por coisas nesse sentido, mas a gente não pode determinar com certeza sobre as coisas. A gente vai assumir risco quando a gente entra num relacionamento, assim como a gente assume risco quando a gente não entra. Toda opção que você faz na sua vida, você vai ter pontos positivos e vai ter pontos negativos. O que eu quero dizer com esse blá 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 todo é fazer um apelo à autoridade, no sentido de que eu não estou defendendo nada em causa própria, no sentido de que eu quero defender a putaria legalizada e total e fazer o que você quiser quando você quiser, porque eu mesmo não sou dessa maneira. Eu até posso ter minhas perversõezinhas, mas não sou, eu particularmente gosto da ideia de monogamia. Então o que eu quero dizer com esse blá 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 todo é que você não precisa ser um aderente de um movimento homossexual ou qualquer coisa assim, e a favor de que você pode pegar quem você quiser sem que a outra pessoa saiba, blá blá blá, qualquer coisa assim. Mas eu sou a favor de que duas pessoas adultas decidam o que elas querem da sua vida. Aí tem a possibilidade, inclusive, que começou a maluquice do tal do poliamor. Não, três pessoas, elas podem, três pessoas adultas decidirem que querem fazer uma comunhão de três e não sei o que. Olha, poder, essas pessoas até podem, só que elas vão gerar alguns problemas patrimoniais em relação a isso. Vamos dizer que você está casado com duas pessoas, vamos dizer que você está unido com duas pessoas, e aí você briga com uma, mas com a outra você continua junto. Como é que vai ser a separação patrimonial? Como é que você vai fazer isso? O que eu quero dizer para vocês é que a união do casamento ela é simplificada a dois por causa de questões biológicas, como a gente já viu lá para trás. Em algumas sociedades isso não acontece, como a sociedade muçulmana o cara pode casar com 3 mulheres e tal. Existe maneira de você começar a pensar em outra arquitetura de base social, diferente, de 3 pessoas, 4 pessoas. Você pode fazer isso na tua casa, ninguém vai lá te chutar a porta e tomar, te metralhar, nem nada assim, enquanto pessoas malucas aí, conservadores extremistas, não assumirem o poder. Mas hoje, pelo menos, não. Você pode encontrar até críticas Só que você tá... Se você optar por uma coisa assim, você tá se envolvendo em uma coisa que vai ter complicações de cunho patrimonial, de cunho de relação de horas. Você pode acabar tendo ciúme da pessoa quando ela tá mais com um do que com você. Só que você está impedido de fazer isso? Não tá. Só que você tem que saber dos riscos e dos problemas sociais que você vai ter, que você pode ter, se você assumir isso. Do mesmo jeito que deve saber também uma pessoa dos riscos sociais que ela tem quando ela vai para um casamento. Quando você vai para o casamento, você não vai poder fazer exatamente as coisas que você podia fazer quando você era solteiro. Só que se você opta por ser solteiro, você também vai ter problemas e riscos sociais de que você não teria se você tivesse casado. De repente, se você morar sozinho, você solteiro e morar sozinho, você vai ter uma dificuldade maior para ter alguém ali cuidando de você quando você está com uma febrezinha, alguma coisa assim. Então, tudo são opções que você vai ter vantagens e desvantagens, e
outras você vai ter outras vantagens e outras desvantagens. Então quando nós falamos assim, nós liberais, que esse que é o meu posicionamento, eu sou um liberal, do ponto de vista filosófico e econômico na medida do possível, porque eu também não sou anarquista, liberal de que tudo pode, tudo faz quem quiser, não é por aí. Se você fizer, você vai arcar com consequências e vai ter problemas. Se você estruturar uma sociedade, como eu estava falando no começo, sem poder instituído, num momento, quando começarem a surgir litígios, vai surgir algum tipo de poder, e temo que esse tipo de poder pode ser pior. Pode ser que não, mas eu temo que pode ser pior do que o atual. Então eu sou liberal do ponto de vista de as pessoas têm que ter a liberdade, pessoas adultas e com consciência, elas têm que ter a liberdade de decidir por si mesmas as consequências da vida. Isso inclusive não é antirreligioso, pelo contrário, se você for seguir as vertentes de ordem cristã, você vai ver que uma das fundamentais, das pedras fundamentais, que inclusive que tenta justificar contra o epicurismo, aquelas propostas epicuristas que mostram a incoerência de algumas características de deuses, que não teria como um deus ser ao mesmo tempo todas essas coisas, que isso seria impossível logicamente. A resposta que se dá para essa questão, por exemplo, é o livre-arbítrio. Na própria figura de Jesus, no conto bíblico, lá na história bíblica, conta-se que Jesus teria protegido uma adúltera, ela ia ser apedrejada, ele aparece e fala, olha, não é para matar essa mulher não, ela cometeu um erro, ok, não estou discordando disso, mas não apedreja não, mano, quem nunca cometeu um pecado que seja, então que atire essa primeira pedra aqui nessa mulher. E aí ele teria evitado o apedrejamento. Outra coisa que ele tinha falado, acho que em Mateus, que aparece, eu não lembro mais, tem muito tempo que eu li essas coisas, mas ele fala também do negócio do hipócrita, que ó, tem um cisco no teu olho aí, mano. Aí se você tá julgando o cisco do olho dos outros enquanto tem uma trave no teu olho, você é uma porcaria do hipócrita cretino. Primeiro você resolve os seus problemas pessoais para depois você tentar ajudar as outras pessoas. Não é nem mandar nelas, é ajudar as outras pessoas. Então eu digo no seguinte sentido, ainda do ponto de vista religioso, se você entende que a homossexualidade é uma opção que vai fazer mal para a pessoa, você não deveria querer proibir. Me parece, desculpe se eu estiver equivocado, querendo invadir a fé alheia, mas me parece que devia ser feito é ensinar, dizer que ó, eu acho que isso aí não faz bem para você, e se você quiser mudar, eu tô aqui para te ajudar. Então tem algumas questões da discussão sobre liberdades políticas e tudo mais, sobre se aquela psicóloga lá queria fazer uma sessão para acabar com a homossexualidade do cara. Ela deve ser proibida. Eu, como liberal, entendo que não. Eu acho que se ela está prestando um serviço, ela tem o diploma lá dela e tem alguém que não quer mais sentir atração por homens e que vai se tratar com a mulher. Eu acho que ele tem a liberdade e ela tem a liberdade dos dois se encontrarem e ela prestar esse serviço para ele. Ainda que esse serviço não dê em nada e no final ele continue gostando ou sentindo atração por homens. Porque, então, preservando pela liberdade, eu acho que isso deveria ser possível. Então, esse é o meu posicionamento nesse caso específico. Então, eu quero que você, enquanto cristão, agora que eu estou falando do outro lado, que eu disse que eu ia falar de uma maneira menor e mais rápida, eu quero que você entenda que o posicionamento de quem não é homossexual, que quer permitir o casamento entre homossexuais, que inclusive eu já poderia falar inclusive da legislação hoje, que hoje pode, tá? Essa discussão, às vezes o pessoal não sabe disso ainda. Hoje pode. O STF decidiu em uma DPF junto com a DIN lá que a relação homoafetiva era legitimada pela comunhão estável e depois entrou como casamento com uma questão lá do CNJ. Mas eu não estou a fim de pesquisar mais isso não, que eu já falei muito. Depois eu vejo se eu deixo aí na descrição do vídeo. Enfim, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a gente que é a favor da união dessas pessoas, que elas possam se unir, porque é uma questão de liberdade, é uma questão de autobusca pela felicidade própria e julgamento dos limites do que a vida proporcionou para essas pessoas. Elas são livres. Você é livre para dizer para ela que você acha que isso é errado. Você não é livre para colocar um dedo na cara da pessoa e ficar xingando e falando que você é a desgraça da humanidade. Isso você não tem direito. Quer dizer, não do ponto de vista positivo. Você não tem. Do direito positivo você não tem direito, e isso do ponto de vista moral, entendo eu, é um absurdo. Agora, isso é o que eu tinha para dizer. Teve uma questão lá na marcha também, que
na parada gay, que teve uma criança lá dançando, era um menino que dançava, parecia meio afeminado, e ele dançava de maneira sexualizada, a uma manifestação que eu queria fazer sobre isso. Tem problema nisso? Claro, mas o problema não é porque ele seria afeminado. O problema é que ele está fazendo danças eróticas. E aí, por causa disso, é uma sexualização da infância que não deve acontecer pelas razões que eu já expus. Bom, isso era o que eu tinha para dizer hoje. Eu espero que não tenha ofendido ninguém. Eu espero, pelo contrário, ter motivado as pessoas a pararem de se ofender, por favor. Vamos tentar levar esse Brasil para frente e não ficar um de lado e outro de outro se batendo. Vamos tentar, andar para frente, tentar mover esse país que tem muita coisa boa, sim, e tem matéria-prima, cara. Olha o tamanho desse país, olha o tanto de gente que tem, olha o clima daqui. A gente tem como fazer um país bom e eu espero que a gente consiga fazer isso junto, velho. Todo mundo, sabe? Não é grupo A, nem grupo B, nem grupo C, não. Beleza? Então, um abraço a todos e sempre paz para todos.